Bom, boa noite, pessoal. Aqui é a Ana Borges, vou falar um pouco de mim, tá? Eu sou coach, especializada em inteligência financeira e sou analista comportamental. Por que inteligência financeira? Por que eu escolhi esse nicho para atuar? Porque é o que eu trabalhei a vida inteira, né? Eu trabalho na área financeira há mais de 15 anos, vou fazer 16 anos agora em abril. Trabalhei atendendo clientes de todos os níveis, né? Comecei na área bancária, então a gente sempre começa atendendo aquele cliente de menor renda, né? Mais humilde, e a minha trajetória chegou até os clientes milionários. E aí eu comecei a perceber o que está por trás desses comportamentos, né? Por que pessoas se tornam prósperas financeiramente e outras não? Ficam reféns de empréstimos, cheque especial e tudo mais. E aí eu fui me formar no coaching e falei, cara, meu nicho é esse, é o que eu faço a minha vida toda, né? A gente está falando muito aí no grupo, hoje rolou um debate forte sobre mentoria. Quem pode se intitular um mentor só porque fez uma série de formações? Ou ele tem que ter uma bagagem, ele tem que ter do que ele está falando com propriedade, tem que ter experiência de vida, vivência naquilo, né? E aí eu pensei, o que eu tenho expertise hoje que eu posso dizer com categoria que eu sei fazer é administrar finanças pessoais, né? Lidar com educação financeira e utilizo as ferramentas de coaching, utilizo ferramentas de PNL, de outras técnicas que eu tenho na área financeira também para ajudar as pessoas a ter uma vida mais próspera, lidar com dinheiro da maneira mais positiva possível, tá? E sou apaixonada por desenvolvimento humano, então fiz análise comportamental para me aprofundar nessa questão e estou aí super engajada, montei esse grupo. Por quê? Porque essa troca de informação é algo que me alimenta, que me move, que me motiva, né? Para mim, o conhecimento, a troca de informações entre nós ali, isso não tem preço, gente. Isso aí você não vai aprender em escola nenhuma, em mentoria nenhuma. É algo realmente transformador que me motiva a levar e trazer conhecimento para as pessoas, tá bom? E aí, voltando ao tema, o que a gente vê muito hoje no coaching em geral? Muitas pessoas fazendo a formação, né? Não tendo muita experiência, às vezes, no dia a dia ou no pro bono, e sentir que falta alguma coisa, né? Cara, eu tenho todo o conhecimento técnico, né? Mas e o dia a dia? E o que está faltando? O que me impede de queimar ponte, né? De fazer a transição de carreira? Então a gente levantou alguns pontos aí. A questão da segurança, não só a segurança técnica, como a segurança emocional, a segurança financeira, é uma série de fatores que levam a pessoa a se sentir amparada, né? E às vezes o amparo familiar, né? O apoio das pessoas próximas, das pessoas queridas. Então, são assuntos que a gente quer abordar aqui hoje, tá bom? Vou passar a bola para o Cláudio se apresentar, e aí daqui a pouquinho a gente já explica como é que vai funcionar essa mesa redonda. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Gostaria também de incentivar que todo mundo participe, todo mundo mostre um pouco da sua expertise no assunto. A gente está aqui todos, principalmente para aprender. Então, meu nome é Cláudio De Brito, eu sou Master Practitioner e Trainer em PNL. Sou comunicador generativo também, que é uma ferramenta de mudança pessoal, de intervenção pessoal, baseada na PNL, na hipnose ericksoniana. E estou adorando essa nossa troca de experiências no grupo. Quanto aos temas, eu quero ser breve aqui na apresentação para que a gente possa começar logo a trocar experiências. Quanto ao tema de transição de carreira, eu acho que o que pega é principalmente o emocional, né? A segurança, que nem a Ana falou.
A segurança está lá quase na base do Teorema de Maslow, quem já estudou sabe. Então é uma coisa que nos prende, que nos trava, porque por mais que a gente queira, que a gente vislumbre aquela nova carreira, o medo, a falta, o medo da segurança, o medo de perder aquela segurança nos trava. Então, eu acho que antes do planejamento, antes daquele planejamento organizacional que a gente tem que fazer, a gente tem que, sim, lidar com o nosso emocional. E eu queria depois pedir para os participantes aí, para o pessoal ampliar esse assunto, ok? Quanto à presença digital, né, que a gente estava conversando hoje também, isso eu tenho muito que aprender e eu vou sentar, pegar uma pipoquinha aqui e assistir a aula que vocês vão dar para mim. Boa noite a todos e estou aqui à disposição para o que precisarem. Obrigado, Cláudio. Bom, gente, por que isso aqui chama mesa redonda, não chama webinário, não chama palestra? Porque na mesa redonda a gente tem que girar, todo mundo vai ter que falar, tá? Então, não é aquele monólogo de uma pessoa falando, dando aula e as outras escutando, e só abre para pergunta no final. Não, eu e o Cláudio, como mediadores, a gente vai levantar um tema, uma questão. Quem se sentir à vontade em responder pode levantar a mão. Tem um recurso levantar a mão aí no seu painel aí embaixo. Ou você pode levantar a mão aqui mesmo para a gente ver, não tem problema. E aí a gente vai chamando as pessoas a responderem. Uma, duas pessoas cada pergunta, de forma que a gente gire e todo mundo coloque sua opinião, coloque sua dúvida, o que está te afligindo nesse momento, o que está te impedindo de seguir em frente, ou contar sua história, contar sua experiência, tá? E no final vai agregar valor para todo mundo, tá bom? E aí, vindo agora primeiramente para o tema transição de carreira, tá? Quero ver quem tá aberta a palavra, quem quiser falar. Qual a principal dúvida que você tem, principal receio de queimar a ponte, ou o que está faltando, o que você gostaria de saber, ou se alguém aqui que já fez essa transição, queira contar a sua experiência, como é que foi, o que foi primordial para você, para tomar a decisão e seguir em frente. Exatamente, Ana, desculpa entrar aqui, eu queria pedir para alguém que já fez essa transição de carreira, justamente para a gente praticar modelagem, né? Ver como que ela enfrentou essa mudança, como que ela lidou com as dificuldades. Então eu queria chamar alguém que já fez e queira compartilhar aí com a gente, para depois a gente trazer as dúvidas. A Paula está levantando a mão. Paula, você pode abrir seu microfone. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Todos bem? Boa noite, Paula. Tudo bem. É um prazer imenso conhecer meus colegas, pessoas fantásticas, de energia boa, que só tem a agregar. Eu já contei até no grupo um pouquinho da minha história, né? E vindo do serviço público, como muitas pessoas, é um grande desafio quando a gente vai fazer essa transição de carreira. Porque o serviço público, as pessoas ainda têm essa imagem de uma estabilidade, né? Só que, na realidade, ela é uma falsa estabilidade. E eu vivi esse momento por 9 anos da minha vida, né? Durante 9 anos, eu fui funcionária pública e durante desses 9, foram 7 anos num cargo de gerenciamento. Então, não era um cargo pequeno, não era, né, nenhuma situação menor. Mas dentro de mim sempre pulsava essa questão: vou fazer isso durante a minha vida toda, né? E o que realmente me ajudou a me descobrir foi a questão do autoconhecimento, de saber o que realmente ardia dentro do meu coração, que realmente me fazia feliz dentro da minha atividade. E engraçado que essa crença veio positiva até, veio da questão
quando eu trabalhei no meu primeiro emprego, quando eu tinha 17 anos, no telemarketing. Eu ouvi uma vez de um gestor meu falando assim: gente feliz rende mais. Gente feliz consegue alcançar objetivos maiores. E eu gravei isso no meu coração e me agarrei a esse conceito. E é engraçado que o tempo foi passando e eu só me dei conta de como esse conceito foi importante para mim lá na frente, quando eu precisei achar o meu nicho de carreira. E aí foi todo um processo, gente. Só para resumir, para não estender muito, eu fui pedir minha exoneração, fui com a cara, com a coragem, não tinha recursos, morava sozinha, já tinha que bancar apartamento, casa, mas até a Ana colocou no grupo, né, algumas perguntas. Isso. Você colocou nas perguntas, você fez com a cara, com a coragem, ou você tinha alguma reserva, tinha pessoas para te dar um apoio, caso alguma coisa desse errado? Por mais que eu tenha pai e mãe vivo, tal, mas eu sou independente desde os meus 18 anos, né? Então, de alguma forma, foi a minha coragem mesmo, e esse conceito de dizer assim: eu acredito que eu preciso ser feliz. Eu nasci para a felicidade. Eu nasci para fazer o que eu gosto, né? E eu tenho esse espírito de liderança já nato. Gente, o autoconhecimento é muito importante também, né? A gente conhecer os nossos dons, nossos valores, o que você faz de melhor, né? Às vezes você está usando algumas coisas, mas não é o que você faz de melhor. É muito importante conhecer o que a gente faz de melhor. E eu fui ser vendedora. Paula, depois... deixa eu fazer uma pergunta. Para complementar. Você passou por um processo de coaching antes para tomar essa decisão? Foi isso? Não passei. Não? O processo, olha como é engraçado, Ana. Eu fui arriscando nichos de profissões. Então, como eu sou bem comunicativa, eu me arrisquei nas vendas, né? Como eu disse no grupo, eu fui diretora Mary Kay, eu trabalhei vendendo bolsas, e eu alcancei, o meu último empreendimento foi Mary Kay, e eu cheguei a alcançar um alto patamar. Eu estava quase ganhando o carro rosa, que é a materialização do sucesso lá, quando eu fiz o processo de coaching. E é isso que aí que você fez o processo. Isso, e foi exatamente aí que eu me marquei, porque eu acreditava que eu já sabia tudo, que eu já estava no meu rumo, que eu já tinha meu conceito, que eu estava me desenvolvendo. Quando o coach chega para mim, aí que eu vejo que eu não sei nada, né? Que foi aí que me despertei ainda mais para tudo de melhor que eu podia ainda viver. E eu fiquei 1 ano, mais ou menos, em self-coaching, para me descobrir, para me autoconhecer, para entender minha missão de vida, que é muito clara hoje para mim. E o entendimento da minha missão de vida foi que fez me dar passos para escrever o livro, para descobrir que a minha experiência de vida como mulher podia ajudar outras mulheres e entrar efetivamente no nicho de coaching, de empoderamento feminino e relacionamento, que é o que eu trabalho hoje. Bacana. Nossa, que legal. Pode fazer pergunta, gente. Estou aberta a perguntas, tá? Paula, agradeço muito a sua contribuição. Foi fantástica a sua história. Desde que você escreveu lá no grupo, eu achei maravilhoso o que você escreveu. Foi muito legal mesmo. Aí, seguindo isso que você falou, partindo agora para Mariana Salles, que ela escreveu aqui que ela também passou por uma transição e também gostaria de falar. Mari, fala um pouquinho o seu nicho de atuação, de onde você é e qual foi o bichinho que te mordeu lá, o gatilho que falou, não, agora chega, não quero mais fazer isso aqui, eu vou procurar minha missão de vida. Como é que foi isso, Mari? Tá, boa noite para todos. Eu já estava eu sempre trabalhei no mundo corporativo, já há quase 20 anos, e sempre em áreas de planejamento e finanças. E no início do ano passado, eu passei por uma fase muito intensa de trabalho, de sem hora para chegar, com hora para chegar, sem hora para sair, e trabalhando de madrugada, porque eu tenho um filho pequeno, então muitas vezes eu voltava para casa, cuidava dele, voltava para trabalhar até de madrugada. Então foram 6 meses bem intensos desse jeito. E isso estava me incomodando muito, porque não era isso que eu queria para mim, mas eu ainda não tinha entendido.
E aí comecei a ver algumas outras opções de carreira, de transição mesmo. Mas antes eu achei o coaching. E aí eu fiz o curso lá no IBC. E logo que eu fiz o curso, são 2 módulos, logo que eu fiz o primeiro módulo, eu já tinha entendido que não era aquilo que eu queria para minha vida. E já que eu ia mudar em algum momento, que mudasse o quanto antes, porque para que ficar insistindo naquilo, né? E aí, até o segundo módulo, eu voltei para casa, né, esse tempo em casa, discuti muito com meu marido, a gente, como eu sempre fui muito planejada, né, o planejamento não foi só no trabalho, na minha vida também. Então, a gente sempre teve uma reserva, e aí a gente viu que dava para manter um tempo de transição. E aí eu pedi para sair da empresa. Saí logo depois que terminou o curso e sigo como coach. Estou atuando como coach pessoal em organização e planejamento, mas também muito voltado para finanças, que é o que eu conheço, que é ajudar mesmo as pessoas. É um pouco do que você falou, que você fala. Ajudar mesmo as pessoas a terem controle do seu dinheiro, aumentar o patrimônio e ter mais tempo para lazer e para a família. Esse é o meu nicho. Então, eu estou seguindo por aí. Em paralelo, tem surgido algumas oportunidades para trabalhar um pouco ligada à educação, com mães, que é um momento que eu vivi pela maternidade e que foi muito forte para mim, para toda mulher, acredito, né? Mas que eu estou vendo uma linha bem interessante aí também. Então, eu estou num momento de definição de nicho nesses 2, porque por mim eu segui os 2, mas pelo que eu vejo não é possível, assim, aí até, Edu, talvez tenha alguma dica interessante em termos de marketing digital, ou marketing em geral sobre o nicho 2, porque eu vejo que, ou alguém mais também, né, tem essa experiência, mas eu vejo que é um nicho que vem abrindo portas para mim, e que eu não olhava muito para ele, mas eu estou gostando. Então, esse é o meu momento agora. Meu próximo passo é identificar. Ô Mari, eu queria entender uma coisa sobre o seu segundo nicho. Você está pensando na questão gestacional apenas? Em tudo que acontece no processo de gestação, como é isso? Não. O meu nicho seria ajudar mães no início da maternidade, com todas as dúvidas e as dificuldades que a maternidade traz para o papel da mulher. O papel de mãe, de esposa, de filha, de todos os papéis que ela tiver. O trabalho com essa mulher. E, em paralelo, eu conheci também uma técnica que é o CNV, a comunicação não violenta, não é bem uma técnica, é uma metodologia, que eu estou gostando muito, tenho aprendido bastante sobre ela e tem muito a ver com o coaching, e a aplicabilidade dela com filhos é muito legal, é uma coisa que está me abrindo muitos olhos. Então, eu estou seguindo um pouco por aí, ajudar nessa parte educacional com pais e filhos. Mari, eu posso dizer uma coisa em relação a isso? Eu tenho acompanhado o trabalho de 2 colegas que estão nesse nicho. Realmente é um nicho muito expandido. E como eu trabalho muito mulheres, como meu nicho é mulheres, eu não atendo essa parte, mas eu encontro muitas perguntas a esse respeito. Na questão da sexualidade, na questão da educação dos filhos, são muitas dúvidas. Realmente acho super pertinente. E eu inclusive também já ouvi muito sobre essa técnica da comunicação não violenta. É uma técnica fabulosa. E as pessoas estão muito interessadas nessa questão de aprender a ouvir, aprender a falar, porque elas passam vidas falando, mas não se comunicando verdadeiramente, né? Não passando a expressão. Mas muito legal. Eu já sou uma incentivadora de você entrar nesse projeto. Ai, que bom. Obrigada. Muito legal, gente. Mari, obrigada. Muito legal sua contribuição. Gostei bastante. A gente já pode traçar alguns paralelos aqui entre o que a Paula falou e o que a Mariana falou. Então, o que eu vi um ponto em comum. Vamos ver o que vocês repararam aí. Insatisfação nos atuais empregos que elas tinham. Não encontrar propósito no que elas faziam. Elas não se viam ali realizadas, né? Não tinham visão de futuro naquele lugar, não vinham fazendo uma carreira por longos anos. Ana? Oi?
O que eu notei também que está em comum das duas é que existe duas coisas que são duas palavras muito próximas, mas muito diferentes, que é pessoas acomodadas e pessoas incomodadas. Quando tu muda do acomodada para incomodada, tu entra em ação. Entendeu? E elas, as duas, falaram que chegou um momento que elas não aguentavam mais, que elas tinham que mudar, e daí mudou daquele dia a dia normal que estava para um incômodo, daí elas começaram a agir. Isso eu acho que é um ponto importante que fez elas entrarem em ação. Então, a zona de desconforto, né, que começou a ser maior do que o conforto que vocês tinham nos atuais empregos. E aí, o que eu percebi também das duas? Elas foram buscar alternativas e foram buscar ter um certo preparo emocional primeiro, né? A Paula fazendo um ano de primeiro ela passou por um processo de coaching, depois ela fez o self-coaching por um ano, até entender, né, incorporar aquilo tudo nela, sentir a transformação nela para ir passar para outras pessoas, não é isso, Paula? Ana, eu preciso acrescentar uma coisinha que eu acho que vai ajudar nisso que você está falando. Você me permite, né? Claro. É a questão de que quando eu passei pelo self-coach, automaticamente eu reduzi a minha jornada na Mary Kay, que era o meu trabalho da época. Foi uma decisão bastante delicada, é importante o pessoal entender isso, porque eu estava numa ascensão naquela carreira. E eu realmente tive que tomar uma decisão. É o arder. Eu falo que esse arder que pega dentro da gente, ele tem que acontecer verdadeiramente. É o que te motiva a dar passos para frente, né? Então, eu ardi no meu coração quando eu entendi minha missão de vida e fui para cima. E assim, eu vejo muitas pessoas falando, eu não tenho recursos, eu não tenho forma de alguém me sustentar e tal. Eu nunca incentivo a gente dar um passo maior que a nossa perna também, dentro do que cada um sabe aonde. Cada um sabe da sua necessidade, né? Mas eu realmente vou falar eu fui muito corajosa, gente, porque realmente eu não tinha nenhum recurso fora aquilo. E eu tomei um passo de coragem, acreditei e ainda estou na busca de tudo, da ascensão, da celebração desse sucesso aí. A coragem é comum em toda a história de sucesso. Toda a história de sucesso tem um momento que a pessoa se joga, sai assim, corta o cordão umbilical e fala, é nesse caminho que eu vou me jogar. Parabéns, parabéns. Muito legal essa tua história. Claro, Jennifer perguntou aqui, riscos, né? Que muitos riscos eles chegam e a gente tem que assumi-los. Isso aí. A Jennifer está perguntando aqui, né, algumas dicas que ela disse que está no início da transição de carreira, e eu botei para ela que esses paralelos dessas duas histórias são dicas valiosíssimas, né, que a gente, estudando as histórias de sucesso, a gente tira vários pontos em comum, e estudando histórias de transição de carreiras bem feitas, a gente tira vários pontos em comum. Muito legal, muito... Posso fazer uma pergunta para a Paula? Oi? Posso fazer uma pergunta para a Paula? Claro. Ela está ouvindo? O microfone está ouvindo? Então, Paula, você falou que quando você estava na Mary Kay lá, você estava ganhando bem, então, né? Você estava Sim, foi a Mary Kay que me fez fazer o coach. Foi 7 mil e tarará na época, né? Que o curso de coach não é barato. E eu paguei, foi uma semana para me formar, e foi aí quase R$8.100 aí que eu paguei, mais ou menos. Mas eu falo com clareza, foi esse trabalho que me ajudou. E sair de um trabalho que você ganha bem, assim, para assumir um risco de estar zerado, de não saber se vai dar certo. Gente, é risco. Sem risco não tem recompensa. Mas eu até queria aproveitar para falar para a Jennifer, não atribuir, porque cada história é uma história. Às vezes a gente fala, puxa, ela conseguiu, eu tenho que largar tudo, eu tenho que fazer. Mas cada um de nós tem um tipo de pensamento, uma crença, um jeito, né? Então é importante realmente, Jennifer, aí já falando, minha dica para você é esse autoconhecimento. Veja até onde você acredita que você vai, tá?
Porque também não adianta a gente se empolgar com a história do outro, cada um constrói a sua própria história. A gente apenas é um incentivador da história dos outros, né? Pode falar. Então, Paulo, queria saber o seguinte, se você tivesse naquela transição, não no cargo top da Mary Kay, se tivesse um cargo bem, um nível menor, ganhando pouco, você acha que teria diferença que aconteceu com você? O que aconteceria, você acha? Fernando, como eu disse, se eu dei esse passo ganhando da forma que eu estava ganhando, se eu tivesse ganhando menos, eu teria feito com mais certeza ainda. Porque com autoconhecimento, eu tenho tanta certeza do coach. E olha, gente, eu ouço muito das pessoas. Nossa, você não trabalha, porque eu trabalho em casa ainda, eu não tenho escritório, né? Eu tenho uma boa visibilidade já, porque eu tenho um programa de rádio, eu tenho o livro, Coaching A Hora da Virada, que até está aí atrás da Ana Borges, eu sou coautora desse livro aí. Então, assim, essas coisas me deram visibilidade. Mas eu vou falar para você, Fernando, eu faria tudo de novo, com maior certeza, e eu tenho muita certeza do sucesso que ainda vou alcançar ainda maior do que eu já tenho agora. Então, é essa certeza, é o pulsar que a gente tem que encontrar. Deixa eu só complementar rapidinho aí um pouco sobre a sua dúvida. Eu não tinha um cargo assim tão alto, mas eu percebo que talvez as pessoas, é uma percepção minha, que quando a gente tem um cargo mais alto, um salário maior, a gente também tem um custo de vida um pouco mais alto. A gente gosta, tem gostos e bens materiais também um pouco mais elevados. Abrir mão disso para você ter um custo de vida inferior para uma fase de transição pode ser mais difícil do que quem ainda não tem, que foi o meu caso. Eu tive que fazer uma redução de custo da minha família. A gente acabou tendo que mudar de casa, vim para uma região metropolitana de São Paulo, saí da Zona Sul, né, e vim para Cotia. Fizemos essa mudança de casa, mudei meu filho de escola, reduzi o tempo dele na escola para poder ficar mais barato. Então, teve todo um esquema que eu tive que montar para reduzir o meu custo de vida da minha família e comportar essa minha transição. E se eu tivesse, talvez, um patamar um pouco acima, abrir mão de algumas coisas seria mais difícil, né? Se eu tivesse um custo de vida mais alto, fazer essa transição poderia, talvez, ser um pouco mais difícil. Um sentimento meu, assim, uma percepção minha, pode não ser o mesmo aí da Paula ou de outros mais acima, mas como eu não cheguei até lá, não sei falar de quem está lá em cima. Mari, é tudo verdade. Posso falar aqui, gente, rapidinho? Olha só, a Jennifer, você que é da área bancária também, não é isso? Então você é colega, a gente se entende aqui. Te entendo, Jennifer. Deixa eu falar um pouquinho da minha história para você, que acho que eu estou entendendo onde você está querendo chegar e o que você está querendo saber. No meu caso, eu tinha um cargo bem alto no banco, né? Um salário super bom, assim. Na parte financeira eu não podia reclamar, só que não adianta só a gente ter dinheiro e não ter tempo para usufruir, não ter energia, porque aí chega no final de semana você está morto, você só quer dormir, só quer descansar, não quer fazer mais nada. Ou você acaba gastando em coisas fúteis para compensar aquele vazio, né? Você começa a comprar roupa, sapato e outras coisas que não vão te levar a nada. E aí você não percebe que você está fazendo aquilo como, de repente, uma válvula de escape para tapar um buraco que não vai tapar, né? Nunca. E aí, quando eu tomei a decisão, né, eu também passei por um processo de coaching, fiz a formação. No processo de coaching que eu percebi que eu não estava realizada, que eu não me via mais com carreira na área bancária, né? Eu fui subindo, fiz uma trajetória, assim, maravilhosa, só que chegou num ponto, chegou numa barreira onde eu teria que corromper muitos valores meus importantes se eu quisesse continuar subindo na carreira. Eu brinco que eu ia ter que vender a alma. Eu cheguei no ponto que agora eu tenho que vender a alma se eu quiser continuar. E eu não queria. Só que quando você chega num certo ponto, as pessoas começam a querer te jogar para cima. Não, agora você vai para gerente geral não sei das quantas. Não, agora você vai para regional não sei o que lá. Agora você vai para superintendente não sei o que. Você entra num fluxo que é difícil de sair, né? Então aconteceram algumas coisas, problemas de saúde que eu tive grave, muito forte, me fizeram repensar
que não era mais isso que eu queria. Só que, como a gente às vezes é muito pé no chão, né? Lembra dos dois modelos que eu falei, do emocional e do racional? A Paula eu vejo o modelo mais emocional, de se jogar e vai. A Mariana eu já vejo o modelo mais racional, de planejar tudo certinho antes de tomar a decisão. Que eu acho que é meio parecido com o meu e com o seu. Então, o que eu fiz? Eu trabalhava no mínimo 8 horas por dia no banco. Né? A gente sabe que é no mínimo, é de 8, 9, 10, né? Às vezes. Então, eu passei o meu horário para 6 horas. Então, eu comecei meu processo de transição diminuindo o tempo que eu me dedicava lá. Porque aí eu ia ter mais tempo para estudar e tempo para atender meus clientes. E fiz tudo isso que a Mariana falou. Revi todo o meu padrão de vida. Porque quando a gente chega num cargo alto, o que a gente faz? A gente aumenta nosso salário, a gente começa a consumir mais, a gente começa a gastar mais. Isso é uma coisa meio que inconsciente. Você quer trocar de carro, você quer ter um carro melhor, você quer mudar de apartamento, você quer reformar a casa. E aí, em vez de você pegar aquela diferença salarial e guardar e fazer uma reserva, você acaba incorporando no seu dia a dia, né? Nos seus gastos. E aí, o que eu fiz? Parei tudo, refiz tudo, mudei plano de celular, mudei academia, cancelei TV a cabo, enxuguei meu orçamento para caber no salário de funcionária de 6 horas, que é bem menor, né? O salário caiu quase por 1/3 do que eu ganhava. E da mesma forma, você cria uma zona de desconforto proposital, né? Tipo, agora que eu tô ganhando menos, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que fazer esse negócio virar. E um negócio que a Paula falou que eu achei fantástico é que quando a gente tem a ideia, a noção, a clareza do que é o propósito de vida seu, pode vir quem for falar, né? Eu sou concursada também, né? Imagina quantas pessoas me falaram que absurdo, que você é louca, onde já se viu, um emprego estável, um emprego público, você é concursada, vai jogar a carreira fora, né? As pessoas não entendem porque elas não viveram essa transformação, né? E aí, eu estou nesse período de transição, já vai fazer 2 anos agora, e você também tem que botar um prazo fatal para você. Então, essa transição não vai durar para sempre, né? Ela vai durar um período e a gente vai criar situação de desconforto justamente para entrar em ação. Tá bom? Você quer falar alguma coisa a esse respeito? Quer fazer algum comentário? Fica à vontade, viu? Você tá sem áudio, é isso? O Edu tá pedindo para eu falar quando tiver um tempinho. Opa, acho que a Jennifer, acho que ela tá sem o áudio, né? Mas só uma, escreve alguma coisa. Áudio. Eu tô Escreve se acompanhando ela no para chat. você, se você tem mais alguma dúvida. E só para finalizar, recentemente eu recebi uma oferta para triplicar meu salário. Não, o cargo é seu, vai lá. Tipo, eu não ia passar por processo seletivo nem nada. E eu fui firme, eu falei, não quero. E todo mundo falou, mas você é doido, mas você vai ganhar muito mais. Não quero isso para mim. Entendeu? Então é isso. Eu vou aguardar seus comentários no chat. Edu, a palavra é sua, fica à vontade. Bom, prometo ser breve, porque se eu começo a falar, eu não paro. Tá? Queria só compartilhar com vocês também a questão da minha transição de carreira, contar um pouco da minha história. Eu venho da área digital, já da área de tecnologia, comecei bem cedo, comecei com 15 anos a trabalhar com tecnologia como programador. E eu moro no interior de São Paulo, eu sou de Sorocaba, mas eu morava em São Roque na época. E aí, sempre trabalhando na parte de programação, eu consegui meu primeiro emprego em São Paulo como programador profissional. Logo que eu terminei na verdade, o colegial técnico, eu fiz colegial técnico e aí consegui um emprego em São Paulo na área de TI. Mas eu sempre gostei da área de vendas, porque foi nessa época que comecei a trabalhar com desenvolvimento de sites, bem no comecinho da internet. E aí, nesse período que eu trabalhei, eu viajava de fretado todos os dias. Isso foi em 95. Eu fiquei 4 anos viajando e quando eu passei no vestibular, eu fui morar em São Paulo. Morei 10 anos em São Paulo, me casei lá e tal. E passei por várias empresas na área de TI ou na área de agências digitais. Eu trabalhei num
projeto da Ford, eu era programador responsável pelo site da Ford, foi quando eu fui demitido. E aí, isso foi em 2009, eu fui demitido e fui obrigado a voltar a morar com os meus pais, com esposa, com tudo. Foi a época da crise aí de 99 para 2000, e eu voltei para morar na casa dos meus pais, e eu queria sair dessa área de TI, eu não aguentava mais. Eu trabalhei em todas as áreas que eu quis, de TI, de programação e tudo mais, e eu queria sair. Foi quando eu comecei a buscar oportunidades na área de venda, que eu tinha muito vontade de trabalhar, e conhecimento também, até por ter negociado a questão de sites, sistemas e tudo mais. E eu comecei a explorar outras áreas, que era a área de seguros, venda de seguros, venda de consórcios e tudo mais, mas sempre trabalhando junto com a área de TI. E aí, por último, eu entrei num distribuidor Ford. Eu entrei para trabalhar na área de TI, eu fui para oportunidade de TI, porém apareceu uma vaga de vendedor. E eles queriam para o salão. Eu não aceitei a proposta, falei, eu trabalho com vendas, mas vendas pela internet. E eu comecei a me especializar nessa área. Nessa época foi quando surgiu o treinamento do Érico Rocha, a fórmula de lançamento, isso em 2013, 2012, 2013. E eu decidi fazer esse treinamento porque ia agregar muito na minha questão de vendas, e junto com TI, eu ia unir o útil ao agradável, aprender a vender melhor, e já conhecia a parte técnica que a maioria das pessoas não conhece. E eu sempre quis ter o meu negócio, montar o meu negócio próprio, deixar de trabalhar para as outras pessoas. Eu falei, como que eu posso fazer isso? Ou subindo de cargo na empresa, só que eu não tinha como subir mais, porque eu era o segundo salário mais alto da empresa. Eu só estava abaixo do gerente da empresa e do diretor. E aí eu comecei a aplicar as estratégias do Fórmula na empresa, tive um resultado bacana, aumentei em 3 vezes as vendas de uma área da empresa, só que foi na época que também estava em crise, e meu chefe me chamou e falou, ou você vai para a área de venda somente, ser comissionado, ou eu preciso demitir você, porque o seu salário é muito alto. E na sequência, o Érico Rocha me chamou para fazer uma entrevista por conta dos resultados que eu tinha tido. Então, uniu o útil ao agradável. Eu saí da empresa, eu pedi para ser demitido. Eu falei, agora é comigo. Agora eu vou ter que ir com esposa, morando com a mãe. Na verdade, eu já não estava mais morando, eu já tinha mudado de casa, a gente já tinha conseguido alugar uma casa e tudo mais. Eu falei, eu vou com a cara e a coragem. Eu não era coach, não trabalhava como coach, e comecei a prestar serviço de marketing digital. Eu levei 1 ano e meio para começar a ter resultado. Até hoje, as pessoas não entendem o que eu faço. A maioria dos meus amigos, a maioria das pessoas, principalmente minha família, não entende. Eles acham, o Edu fica lá no computador, ao invés de procurar um emprego, sabe, aquela mesma situação, o Edu não faz nada, fica na frente do computador, o que ele fica fazendo? Então as pessoas não entendem o trabalho. É assim mesmo, né, Edu? E hoje eu trabalho 100% pela internet. Eu tenho um cliente que eu atendo presencial, que é um amigo meu que virou meu cliente, que a gente é amigo há mais de 20 anos, mas eu atendo 100% online. Eu só atendo online. Eu tenho cliente fora, Estados Unidos, Irlanda, Espanha, Japão, Itália. Eu atendo tudo via internet, tudo pelo Zoom, pelo Skype, enfim. E aí eles não entendiam isso. Meus pais não entendiam, e aí meu pai, inclusive nessa transição louca aí que eu falei, não, eu vou trabalhar sozinho, meu pai estava doente e veio a falecer. E aí eu falei, putz, agora a casa caiu, né? Agora preciso dar uma força para minha mãe e tudo mais. Só que assim, desse período eu levei 1 ano e meio para começar a ter resultado. Eu falei, não, eu não vou desistir. Todo mundo tem seu momento, e eu estou trilhando um caminho que eu tenho certeza que vai dar. Cheguei para minha esposa e falei, exatamente o que aconteceu com vocês, vamos reduzir tudo. Corta tudo, corta internet, TV a cabo, só não posso cortar a internet. A única coisa que não pode cortar a internet é a luz em casa e a água. O resto pode cortar tudo, e eu preciso trabalhar. E aí a gente reduziu os custos e tudo mais, e começou a aparecer os clientes. Então hoje, na verdade, quando eu comecei, era muita indicação. Eu comecei a fazer lançamentos para coaches. Minha primeira cliente foi a Thaís Targa, na época, que é coach de recolocação profissional, é especialista em LinkedIn, e trabalha comigo até hoje, desde 2015.
já há 3 anos. E aí a gente fez o primeiro lançamento dela. E a partir dela surgiram vários outros. Então, assim, para compartilhar com vocês, não é fácil tomar decisão. Principalmente quando eu saí só com a rescisão, eu não tinha reserva nenhuma, eu já tinha quebrado anteriormente. Eu peguei o dinheiro da rescisão, que deu lá, acho que 15 mil reais. Falei, esses 15 mil eu preciso passar 6 meses aí no máximo para começar a ter rotatividade. Esses 15 mil tiveram que durar 1 ano e meio. Ou seja, o dinheiro foi acabando, as coisas não iam, e eu falei para minha esposa, você está comigo? Se você está comigo, vamos em frente. Eu tenho certeza que isso vai dar certo. E hoje, graças a Deus, a gente está bem melhor. Eu já tenho clientes fixos, eu tenho uma média de 10, 12 clientes hoje, mais ou menos, que eu atendo mensalmente, que eu tenho feito um trabalho direto, né, constante com esses clientes. Mas, assim, é exatamente a mesma trajetória que a maioria das pessoas tem. Da incerteza, da insegurança, de você não ter uma reserva, ou de você ter uma reserva e estar com medo dessa reserva acabar. Quem é mais pé no chão, que tem tudo contadinho lá, que não pode sair do orçamento e tal. É difícil. Mas, assim, se você não se jogar, se você não queimar a ponte, como diz o ditado, se você não arriscar, é um risco muito grande. Mas depois que você chega no objetivo, que você fala, putz, você olha para trás, eu olho há 5 anos atrás, quando eu decidi tomar essa decisão, eu falei, não, eu faria tudo isso novamente. Eu tenho certeza que eu faria novamente, porque foi muito recompensador. E está sendo, e vem crescendo cada vez mais. Então, assim, a gente tem medo realmente de assumir uma responsabilidade, mas se você tem certeza do que você quer, eu tinha certeza que eu não queria trabalhar para mais ninguém, que eu queria trabalhar para mim, que eu queria fazer meus horários. Hoje, eu trabalho na minha casa, então minha casa é embaixo, meu escritório é em cima, é independente, eu faço meu horário, eu entro às 8, às 9, às 10, mas eu trabalho também. Essa semana eu fiquei até 3 horas da manhã trabalhando, mas no dia seguinte eu estava lá, 11 horas da manhã eu vim atender um cliente. Então, tem essa questão de flexibilidade, tem a questão da remuneração, que é variável, tem meses que você ganha mais, tem meses que você ganha menos, e quem é acostumado a ser CLT, a ter aquele valor fixo todo mês, desapega porque a gente trabalha como autônomo. Seja uma empresa, ou seja você um MEI, alguma coisa assim, você não tem um salário fixo. Você tem que se acostumar com essa realidade e se adaptar a essa realidade. O mês que você ganha mais, aí tá aí especialista em finanças. O mês que você ganhar mais, você guarda, tira uma parte, reserva uma parte para você ter um caixa, e assim a gente vai rodando, tá? Mas mais ou menos isso. A minha trajetória, creio que muitos de vocês pensam a mesma coisa, têm essa mesma insegurança de deixar tudo, de falar, foda-se, desculpa o termo, mas eu vou apertar aqui e vou para cima. E foi isso que eu fiz. Praticamente pedi para ser demitido, né? Não tinha outra opção, ou era ganhar 1/3 do que eu ganhava e trabalhar a mesma coisa, ou era sair da empresa e tocar a minha vida. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Muito legal. Sensacional. Muito legal o relato. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Quer contar a sua história? Até para a gente também, a gente vai abordar o nosso próximo tema, né? Próximo tema daqui a pouco. E quando a gente for abordar, se ninguém mais quiser falar, eu queria saber, inclusive do Edu, como que a presença digital e como que o marketing digital pode ajudar nessa transição de carreira, assim, linkando os dois assuntos. Antes do Edu responder, Cláudio, deixa eu só dar boa noite para a Ana Cláudia, que entrou depois. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso. Imagina, a gente está aqui fazendo um bate-papo mesmo. Se chama mesa redonda, porque a gente tenta girar para todo mundo falar, todo mundo colocar sua opinião, sua dúvida. Então, fique à vontade, tá? Se você quiser falar sobre a sua história, sobre a sua experiência nesse assunto, tá? Só levantar a mão,
pode levantar a mão, ou tem o recurso também, Raise Hand, que é do próprio programa, que ele põe uma mãozinha na sua tela, tá? Tá. Quem entrou depois também, que eu ainda não falei, foi o Leandro Arthur. Leandro, você tá aí? Leandro disse que ia ter um atendimento. Oi, Leandro, boa noite, querido. Quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Boa noite a todos. Eu estava ouvindo aqui, estou também, alguém falou sobre nicho, né, que está nichando ainda. E eu até coloquei no grupo que eu estou nichando, não sei se foi nesse grupo, acho que foi no outro, falando sobre mentoria versus coaching. Né? Foi isso. Eu achei até legal o comentário, acho que foi até do Edu, não lembro quem foi, que colocou sobre mentoria, consultoria, coaching. E realmente faz muito sentido você nomear dessa forma, né? A consultoria, o mentoring, por exemplo, é você mostrar o caminho, porque você já passou por ele, né? Você já teve toda a sua experiência em cima. Então, realmente faz sentido você falar que isso é mentoring. E o coaching tem toda aquela beleza do coaching, né? Tem toda aquela metodologia que todo mundo gosta, de fazer perguntas poderosas, de não necessariamente conhecer aquela profissão. É até melhor, às vezes, entre aspas, você não conhecer, porque você pensa fora da caixa e você faz com que ele também pense fora. Então, é isso que eu queria deixar aqui, né, de relembrar a mensagem que foi colocada hoje no meio de discussões, que realmente faz sentido. E ainda mais com esse evento aí da novela, né, que tá todo mundo falando, inclusive amanhã vai ter um webinário com o Sullivan, da Slack, falando sobre esse assunto. Ele vai falar sobre ele tem muito pensamento do psicologia e o coach é coach. Então, breve aí, falando breve com vocês aí, para mostrar a cara aqui, sobre esse assunto aí, que eu gostei muito hoje, no meio de mais de 100 mensagens. A hora que eu vi lá, tinha mais de 100, falei, meu Deus do céu, como que eu vou acompanhar? Mas é legal ver, parabéns aí pela Ana e o Cláudio aí, que são os administradores do grupo, tá indo muito bem, tá legal. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa eu levanto a mão aí. Ana. A gente Valeu, estava falando. Obrigada, Leandro. Valeu pela sua contribuição. Imagina. Esse assunto da novela a gente vai discutir amanhã, tá? Eu já tenho alguns materiais que eu vou lançar lá no grupo durante o dia. A IBC fez a colocação dela em público hoje, publicou um texto com o posicionamento, muito bacana. E aí todas as escolas de coach estão aproveitando para tirar a sardinha do momento. O Edu vai falar sobre isso, né? Pegar um assunto polêmico e jogar para você ganhar mídia espontânea para você, né? Você pode reverter um assunto que aparentemente é negativo, você pode transformar isso numa oportunidade, em algo positivo. Então, fiquem ligados que amanhã a gente vai falar sobre esse assunto, tá? E aí, você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver transição de carreira com posicionamento digital, né? Mas não tem nada a ver, uma coisa... Vamos pensar. Hoje, o que a maioria das pessoas querem quando elas entram no coach? Não quer ter a tua missão de viver a tua missão de vida, ter mais liberdade, mais tempo para curtir a família, né? Usufruir das coisas boas da vida. E aí, com o advento da tecnologia e da internet, o mundo digital, as pessoas podem perfeitamente trabalhar online. Eu, por exemplo, trabalho 100% online, né? Eu não atendo presencial, casos raros atender presencial. Tenho clientes até daqui de Santos, da minha cidade, que eu atendo online. Eu falo, quer me encontrar para tomar um café, bater papo? A gente se encontra. O atendimento online, o atendimento é só no online mesmo. É uma grande oportunidade para quem está começando, porque você tem menos investimento, ou seja, você não tem que alugar uma sala comercial ou reservar uma sala num coworking, você não tem o deslocamento, principalmente para quem trabalha em grandes cidades, né, pegar trânsito para cá, para lá, porque quando você está começando, você está investindo numa nova carreira. Se você já começa com um passivo muito grande, o que é um passivo? Muita despesa sem ter a receita para cobrir,
a chance de você quebrar no meio do caminho é muito grande. Então, se você começar com o mínimo de investimento financeiro e deixar esse dinheiro que entra para reinvestir na sua carreira, é muito melhor, né? E aí, como é que você se posiciona online? Como é que você coloca a sua carinha lá para todo mundo te conhecer? Por isso que eu trouxe o Edu especialista nessa área. Antes do Edu falar, a Paula levantou a mão, né, Paula? Você tem alguma pergunta, alguma colocação sobre esse assunto? Na realidade, você acabou comentando o que eu ia comentar a respeito da polêmica da novela. Eu aproveitei, eu já fiz minha live na minha página no Facebook, então é super dica, né? E a gente postar nos grupos, que a gente possa ter no WhatsApp ou em algum outro recurso, para divulgar o trabalho, aproveitando uma coisa que todo mundo às vezes está fazendo ser negativo, transformar numa coisa positiva, é somente isso. Muito bom, muito bom. Obrigado, Paula. Edu, a palavra é sua. Bom, foi o que a Ana falou. A questão da transição de carreira está muito associada à sua presença digital, né? Eu passei por isso, então, continuando a minha jornada, quando eu saí e fui trabalhar somente com marketing digital, eu não tinha nada. Eu não tinha site, eu não tinha rede social. Eu usava rede social como todo mundo usa, para diversão, para compartilhar com os amigos. E aí eu comecei a prestar atenção no que as pessoas faziam, tá? E como eu já trabalhava com site, embora eu trabalhasse com site, eu não tinha um site para o meu nicho, para a minha área. Eu já tive um portal de teatro que eu divulgava, eu trabalhei com teatro durante um tempo como ator, fiz formação de ator, e aí eu tinha um portal de teatro na época. Já tive site de blogs, de humor, enfim, sites que não tinham nada a ver com o meu nicho. E aí eu me vi na questão do posicionamento. O que eu preciso fazer para aparecer para as pessoas? Para me posicionar, para as pessoas saberem o que eu realmente faço. Então, a primeira coisa eu trabalhava em casa, eu não tinha um escritório, não tinha nada, eu tinha um quarto a mais em casa que eu fiz de escritório na época, e eu comecei a trabalhar com o que eu tinha, com o meu notebook, a câmera aqui, a webcam do próprio notebook, o fone de ouvido do celular. Então eu trabalhava com isso e comecei a atender via Skype. Então eu trazia o cliente, eu oferecia meus serviços em grupos de Facebook, na época não tinha WhatsApp, era MSN, então a gente trocava muita informação no MSN, e aí eu comecei a mostrar o que eu fazia. Como isso? Gravando vídeos do que eu fazia, dos clientes que eu atendia. E aí eu postava na época no Orkut, tinha Orkut, enfim. Eu oferecia o meu trabalho dessa forma. Eu falei, não, eu preciso me profissionalizar, eu preciso de um site. Na época não tinha nem Facebook, nada disso ainda. E aí quando começou a surgir as redes sociais, Facebook, o Instagram e tudo mais, eu comecei a me posicionar nessas redes. Mas a primeira coisa que eu fui fazer foi realmente um site. Por quê? O site, hoje ele não tem tanto alcance como tinha antes. Era muito mais fácil de você indexar o teu site no Google, por exemplo, nos buscadores, Yahoo, tinham outros buscadores na época. Era muito mais fácil, porque existiam poucos conteúdos. Eu não sou tão velho assim, mas eu sou da época que começou a internet, tinha BBS, então os primeiros sites aí, o primeiro site, o grande portal que teve foi o UOL, foi um dos primeiros portais do Brasil, e aí Mandic, aí começou o IG e outros mais, mas a gente não tinha muito conteúdo. Então, inclusive não existia curso online, nada disso. Era tudo através de livro, através de pesquisa em enciclopédia e tudo mais. Então, o investimento, ou curso presencial, nosso investimento era esse, não tinha Google, nada disso. E aí, quando começou a avalanche dos blogs, a explosão do digital no Brasil, foi quando as pessoas começaram a ganhar muito dinheiro com o site. E eu ganhei realmente muito dinheiro com o site, criando sites, mas eu não tinha o meu. Eu não pensava no meu posicionamento. Foi quando eu falei, eu preciso me posicionar, agora trabalhando com marketing digital, eu preciso mostrar para a pessoa o que eu faço. E mostrar os meus cases de sucesso, ter depoimentos de outras pessoas, como eu tenho hoje no meu site. Se você entrar no meu site, tem uma aba lá, depoimentos.
Eu tenho uma média, sei lá, de 15, 20 vídeos lá de clientes que trabalharam comigo contando os resultados que eles tiveram. Então, qual foi a primeira maneira que eu fui me posicionar? Criando um site. Site ou blog? Qual que é a diferença? O site ele é mais institucional. Você tem a apresentação da tua empresa, dos produtos que você vende e acabou. O blog, você já tem uma interação maior com o usuário. Você posta os artigos e eles comentam, respondem, compartilham. É uma rede social, vamos dizer assim, dentro do teu site, onde você publica suas ideias, seus artigos e tudo mais. E aí eu comecei a postar artigos, a postar conteúdos na internet para que os buscadores começassem a encontrar o meu site. Então a pessoa procurava lá, como fazer um site? Caía num artigo meu do meu site, onde eu explicava, para fazer um site, você precisa disso, tem que contratar uma hospedagem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí as pessoas chegavam até mim, Edu, eu quero fazer um site, como é que eu faço? Como que eu te contrato? E é assim até hoje. Só que hoje nós temos diversas opções de você divulgar isso. Hoje meu principal funil, meu principal afunilamento, para quem não conhece funil, então, como que as pessoas chegam até mim? Eu posto muito conteúdo em vídeo, ou artigos no meu blog, ou até mesmo parcerias com outros coaches, com outros clientes, entrego bônus gratuito para outros clientes, onde eu ensino a pessoa a fazer alguma coisa, eu ensino ela a criar um site, eu ensino ela a se posicionar, como a gente está fazendo aqui. E essa aula, a partir dessa aula, a partir desse conteúdo, ou do e-book, seja lá o que for, a pessoa fica conhecendo o teu trabalho. E muita gente chega até você por conta disso. Então, uma das formas que você tem para se posicionar aliás, a principal forma de posicionamento hoje é conteúdo. Seja em artigo, seja um PDF, um e-book, seja uma aula gratuita no YouTube ou uma aula onde você vai pedir lá o nome e o e-mail da pessoa para liberar isso daí automaticamente. Você tem que automatizar esse negócio. Muita gente fala, mas dá para começar sem site? Dá. Você consegue começar somente com redes sociais, somente com ferramenta gratuita. Hoje é tudo de graça. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, é tudo de graça. Você pode utilizar, está à disposição. Agora, como utilizar essas redes? Postando conteúdo com frequência. Tem que ter uma consistência de postagem para que as pessoas lembrem de você, lembrem que você existe e saibam o que você faz. Tá, mas como que eu vou posicionar? Vamos voltar agora na questão do nicho. Quem está buscando um nicho? Uma das coisas que eu sempre falo para quem está buscando um nicho é o quê? Eu não sei o que eu vou fazer. Pelo que você quer ser lembrado? O nicho é basicamente isso. Se eu perguntar para vocês agora, qual que é um coach de relacionamento que vem na sua cabeça? Eu tenho certeza que a maioria vai lembrar de alguém. Por quê? A pessoa fixou na tua mente, através de artigo, de vídeo, ou de comentário, ou em grupo, que ela é coach de relacionamento. Ou que ele é coach de relacionamento. Um coach de emagrecimento. Você vai me dar vários exemplos. 2, 3. Por quê? Porque a pessoa se posicionou como isso. Agora, dificilmente você vai falar assim, eu preciso de um coach de relacionamento. Eu conheço o Edu Castanho. Puta, que legal. E um coach de networking? O Edu Castanho também. E um coach de marketing digital? Também, o Edu Castanho. Dificilmente, por quê? A pessoa, ela se posiciona em um nicho. Eu já vi coaches trocar de nicho 5, 6 vezes. Por quê? Porque não gostou do nicho ou não é aquilo que ele queria. E não tem problema você trocar de nicho. Basta você mudar o seu posicionamento no momento que você troca de nicho. E aí vem a questão, mas eu me posiciono como, Edu? Como que eu faço esse posicionamento? O que eu uso? Eu uso o nome de um programa, eu uso o meu nome, eu uso o nome da minha empresa. O que eu uso? Na minha opinião, eu utilizo o meu próprio nome. Por quê? Você é a sua marca. Empresas, pessoas se conectam com pessoas. Hoje, os maiores coaches do Brasil,
utilizam o seu próprio nome. Jerônimo Temel, Bruno Giuliani, o próprio Zé. Vários coaches hoje utilizam o nome. Dani Teixeira. Enfim, a maioria hoje utiliza o seu nome. Tem algumas exceções? Tem. Por exemplo, a Paula Abreu. Ela utiliza o nome do programa dela. Mas ela já começou utilizando o nome, ela fixou naquele nome. Ela é o Escolha Sua Vida, né? Escolha Sua Vida, o PSV, né? Programa Escolha Sua Vida. Mas as pessoas associaram a Paula Abreu. Por exemplo, Tony Robbins. O Tony Robbins também. Hoje, ele posiciona o nome dele. Ele tem diversos produtos em volta do Tony Robbins. Desde e-books, programas de formação, cursos online, presencial. Jerônimo, a mesma coisa. Profissão coach, Awake, ferramentas para coaching. Tem vários em volta. O próprio Bruno Giuliani, antigamente ele se posicionava como Abra Coach. Hoje, não mais. Ele se posiciona como o Bruno da Abra Coach, do Super Coach. Então, assim, você é a tua marca e você tem vários produtos e serviços em volta de você. Edu, mas putz, eu já registrei meu domínio, já uso o meu nome, ou já uso o nome da minha empresa. Faz essa transição aos poucos. Voltando a falar de transição. Começa a se posicionar com o teu nome. Começa a contar para as pessoas o que você faz. E não tem problema se você trabalha com noivas e também trabalha com... Eu tenho um cliente que ele trabalha como coach de emagrecimento. A especialidade dele é coach de emagrecimento voltado para mulheres que estão acima dos 40 anos. O micro nicho dele é esse. Mulheres acima de 40 anos que estão acima do peso. E ele também trabalha com empreendedoras, que são mulheres também, que podem estar acima de 40 ou abaixo de 40, mas que querem perder peso, que não tem tempo de ir na academia, que trabalha, tem um emprego. Escolher micro nichos dentro do seu nicho. Por exemplo, hoje eu trabalho como coach de marketing digital no negócio. E eu me tornei coach porque eu utilizava as ferramentas de coach. Falei, não. Ela falou, mas você usa todas as ferramentas, você faz perguntas, você faz levantamento, você aplicou a ferramenta Smart em mim agora sem saber. Eu nem sabia o que era isso. E eu fui fazer a formação. Então, assim, por quê? Porque eu me posicionava no meu nicho e eu já tinha a metodologia que eu utilizava, que eu não sabia que era utilizado no coach isso. E aí, o que eu fiz? Eu segmentei. Hoje eu ajudo coaches e empreendedores. Algumas vezes aparecem também empresas que querem se posicionar no mercado. Por quê? Eu passei por essa trajetória. Eu sei como eu me posicionei. Eu sei... até teve um debate no grupo lá. Melhor horário para você postar é entre tal hora e tal hora. Das 7 às 10 da manhã. Não. Vai depender da tua audiência. Depende de como a tua audiência se comporta. Se você for postar para um público que trabalha à noite, às 7, 8 horas da manhã a pessoa está dormindo. Se você for postar para um professor, por exemplo, de educação infantil, tem professor que trabalha de manhã, tem professor que trabalha à tarde. Qual que é o melhor horário? De manhã e à tarde? Não. À noite que o professor está em casa. Após as 4, após as 5 da tarde. Então, você tem que se adequar ao teu nicho, às pessoas que você quer atingir. E nada impede de você definir avatares diferentes para o teu negócio, públicos diferentes. Cada campanha que você faz é para um público específico. Eu posso fazer uma campanha somente para coaches recém-formados que se formaram pela Slack, que se formaram pelo IBC, que tem entre 25 e 45 anos. Eu posso super segmentar essa campanha para atingir esse determinado público, que curte pequenas empresas, grandes negócios, que mora em determinada região do país ou fora do país. Eu consigo segmentar isso. Então, hoje, é muito mais difícil você se posicionar de forma orgânica. O que é orgânico? Sem você investir. Hoje, as redes sociais, eles buscam o quê? Grana.
Eles querem que você pague para você investir. Uma postagem, por exemplo, hoje atinge no máximo 6% do seu público no Facebook, no orgânico. Se você tiver 100 pessoas que curtiram sua fanpage, no máximo 6 vão ver essa publicação. Por quê? O Facebook quer que você pague para ele mostrar para as outras pessoas. No Instagram, no máximo 10%. Caiu muito. Vocês podem ver que esses perfis milionários que a gente chama, que são perfis que têm mais de 1 milhão de seguidores, reduziu muito a quantidade. Antigamente era muito mais fácil você ganhar seguidor no Facebook, no Instagram, até no próprio YouTube, do que hoje. Por quê? Eles querem que você, depois que lançaram o ADS para Facebook, Instagram, YouTube, e em breve virá também para o WhatsApp, vai ter o status patrocinado lá no WhatsApp. Eles já lançaram o WhatsApp Business pensando em negócios, para você criar uma conta comercial do seu negócio, para eles começarem a veicular anúncio. E hoje eu não sei se vocês sabem, o WhatsApp, o Instagram, ele mostra anúncios para você de acordo com as pessoas que você segue, os comentários que você faz e as hashtags que você publica. Então, se você... Às vezes aparece um anúncio nada a ver, você nem segue aquela pessoa, mas você segue vários perfis de emagrecimento, aparece um anúncio lá do, sei lá, queima de 48 horas. Curso de emagrecimento. Você fala, pô, mas eu não sigo esse cara. Mas você segue vários perfis de emagrecimento, coach de emagrecimento, revista, receitas... Você segue tudo isso. E o que o anunciante faz? O que o queima de 48 faz? Queima de 48 horas faz? Um anúncio para quem segue o perfil X, Y e Z. Para quem posta as hashtags tal, tal, tal e tal. Quer emagrecer, emagrecer agora. Aí ele faz um anúncio para esse público. O WhatsApp vai começar a fazer anúncio baseado nas conversas que você tem. Poucas pessoas sabem disso ainda. Mas... se você falar muito sobre emagrecimento, vai começar a aparecer anúncio de emagrecimento para você. No seu status lá do WhatsApp, lá nas publicações. Isso já acontece no Facebook também, tá? Nas postagens lá do Face, aquele Facebook Live que tem lá em cima e tal, já aparecem anúncios de coisas que você curte, que você acompanha, o que você comenta. Edu? Diga. Deixa eu dar uma pausinha para você respirar. Gente, quando a pessoa domina um assunto é assim, né? A gente fica até hipnotizado, que ele sabe muito. Vou dar uma pausa, porque a gente tem uma pergunta aqui do Cláudio. O Cláudio levantou a mão. Cláudio, por favor, pode pôr sua pergunta para nós. Oi, Edu, a pergunta é para ti. Já tomou a água aí? Tá pronto para falar de novo? Tranquilo. Eu quero saber, até para passar para o pessoal, se quem quiser estudar, por exemplo, ter essa expertise que tu tem, lógico que tu tem muito conhecimento muita bagagem anterior, né? Mas quem quiser estudar, qual curso que tu recomenda, como que tu recomenda para que estude o marketing digital, para aplicar para si mesmo e até para aplicar para os outros, como tu faz? Então, eu fiz diversos cursos na área, mas não na área técnica. Eu já tinha conhecimento de ferramentas. Eu confesso que me ajudou muito esse conhecimento da parte técnica do negócio. Porque, por exemplo, quando eu fiz o fórmula de lançamento, qual que era a principal reclamação das pessoas? O Érico ia lá e falava, você tem 5, 6 tipos de lançamento, você tem que criar a lista, fazer página de captura, criar uma área de membros para você vender teu curso, fazer isso, fazer aquilo. Mas faça. Não como fazer. E aí o que ele fazia? Ele oferecia as ferramentas dele, que ele tem o ClickPages, ClickMember, ClickMail e tudo mais, para que você comprasse as ferramentas dele. Botava lá com 50% de desconto, todo mundo ia lá, assinava, o cara fazia uma grana em cima. Só que ninguém sabia utilizar depois. E aí quando eu saí do Fórmula, eu percebi que eu tinha essa expertise de eu conhecer várias outras ferramentas mais em conta, e comecei a ensinar outras pessoas a fazer isso. Eu montei um treinamento voltado para ferramentas, chamado Ferramentas Experts na época, onde eu ensinava as pessoas, eu gravava as aulas sobre a ferramenta.
E a maioria dos treinamentos que eu fiz não foi nem voltado para o mão na massa, foi realmente para estratégia, para vendas e tudo mais. Hoje, o que eu faço? Eu tenho a assessoria que eu presto, então hoje eu presto assessoria dessa parte técnica para os meus clientes. Eu tenho a gente faz um plano aí, por exemplo, sei lá, trimestral, onde eu vou trabalhar durante 3 meses no negócio para melhorar o posicionamento e tudo mais, para aquela pessoa que realmente não quer aprender. Ela fala, meu negócio é coach, eu quero atender e eu quero que você faça para mim. Eu não quero que você me ensine, porque eu não tenho tempo. Eu tenho filho, eu tenho que levar na escola, tenho que fazer janta, meu marido está em casa, ou no caso do marido, eu trabalho durante o dia, eu preciso fazer isso à noite, fora do meu horário de trabalho. Então, aí eu tenho essa assessoria. E eu vou... muita gente pergunta, você ensina? Você tem algum curso que você ensina? Eu tenho... Isso que eu queria saber. Eu tenho um treinamento que é gravado, onde eu ensino essa parte de área de membros, página de captura, página de vendas e tudo mais, webinário. Só que tem algumas pessoas que falam, putz, mas como é que eu tiro dúvida? A gente tem um grupo lá no WhatsApp e tudo mais. E as pessoas têm me perguntado muito, Edu, e mentoria? Você faz de você me ensinar? Faço. Hoje eu faço mentoria. Só que a mentoria, o investimento, tanto a mentoria quanto a assessoria, é um investimento mais alto. E muita gente não consegue pagar. Muita gente fala, putz, não vou conseguir pagar isso daí e tal. Estou começando, não dá agora. Se eu tirar daqui, eu não tenho como cobrir ali. E aí, o que eu estou pensando em fazer? Em montar uma mentoria em grupo. Eu nunca montei. Vai ser a primeira mentoria em grupo que eu vou fazer, que funciona. Eu já fiz participação em outras mentorias, mas eu pretendo fazer uma mentoria em grupo para ensinar realmente isso daí. Desde o coach trabalhando como 100% online, igual eu faço, igual outras pessoas fazem, mas com esse quê de, vou te cobrar, eu quero que você faça tal coisa. Eu sou muito chato com relação, principalmente a parte de conteúdo, que é onde mais pega. Não adianta eu fazer um site para você, configurar suas redes sociais, se você não posta vídeo, você não posta artigo, você não tem e-mail de relacionamento com a tua lista, você não cria engajamento, você não faz webinário, você não faz live, você quer aparecer como? Aí você vai falar assim, puto, o serviço do Castanho não funciona. Uhum. Ele não consegue, ele faz assessoria e tal, me deu assessoria, mas nesse período da assessoria, da mentoria, seja lá o que for, ou você aprendendo sozinho através de um curso, você tem que fazer o dever de casa. Você tem que gerar conteúdo para que as pessoas te encontrem. Senão não adianta de nada. E um site é só um site. Se ele não tiver conteúdo, ele não vai indexar no Google, ele não vai aparecer nas buscas, nas redes sociais. Uma outra coisa, voltando à questão das redes sociais, por que eu prezo pelo site, como eu já falei? Os conteúdos do site, eles são indexados pelos buscadores. O das redes sociais, não. O único conteúdo que é indexado de rede social, que não seja Facebook, Instagram e tudo mais, é o YouTube. Por quê? Porque o YouTube é do Google. Então, os vídeos, hoje, eles têm prioridade sobre qualquer tipo de conteúdo. Saiu uma pesquisa que até 2020, 80% do tráfego da internet será em vídeo. Se você não faz vídeo, você vai ficar para trás. Então, assim, hoje, eu estou pensando até, se vocês tiverem interesse depois, postar lá no grupo, me chamar, inbox e tal. Eu estou pensando em montar essa mentoria, tá? Para as pessoas que querem aprender. Aí vai ser ao vivo, igual a gente está fazendo aqui, vai ser, sei lá, uma vez por semana. E aí, passo a passo, desde como você escolher a sua marca, escolher o seu nicho, registrar seu domínio, fazer site, configurar a rede social, como fazer live pelo computador, pelo celular, como fazer webinário ao vivo, como fazer webinário automático. Eu tenho uma cliente hoje que ela faz webinário automático. Ela tem um curso online e a gente montou a estratégia para ela. Ela me contratou em junho do ano passado. Então, ela tinha uma média aí de 5, 6 cursos por mês que ela vendia, não mais do que isso. E aí, o que aconteceu? Quando ela me contratou para fazer assessoria, eu falei,
vamos fazer o webinário. Ah, mas eu nunca fiz webinário, eu só participei. Vamos fazer o webinário. Então, ela fez o primeiro webinário dela, eu falei, a gente vai gravar e depois a gente vai colocar esse webinário no piloto automático. As pessoas entram e, para elas, o webinário está acontecendo naquele momento. Aparecem os comentários, tudo, e a gente fez no automático. E um dia, na noite, a gente fez uma semana de divulgação. Ela não tinha nada, nunca tinha feito. Uma semana de divulgação. Na verdade, ela já tinha feito, acho que 1 ou 2, mas não tinha dado certo, ela desistiu e tal. Eu falei, não, vamos fazer assim, assim, assado. Um dia de divulgação, ela fez 32 mil em venda. Nossa, fantástico, Edu. Sensacional. Um dia. E assim, dia de divulgação. Esse faturamento dela de um dia, em 1h30, foi maior que os 6 primeiros meses do ano que ela tinha vendido de curso. Fantástico. Ela vendeu uma média de 40 cursos nesse dia. Era 497. Não, era 497 o curso dela. Ela vendeu uma média de 40 cursos. Não. 697 era. 697 ela vendeu 40 cursos. E aí, durante o mês, o que a gente fez? A gente primeiro fez o ao vivo, depois a gente automatizou esse webinário. Deixamos rodando no piloto automático, criamos uma campanha lá do Facebook para as pessoas chegarem até esse webinário, para que elas vissem, né? Era focado exatamente para coaches, inclusive, ela é especialista em Instagram. E aí a gente fez um anúncio voltado para essa aula gratuita. Ela investiu uma média de R$ 1.200 de anúncio naquele mês. O faturamento dela bateu R$ 70 mil no mês. Fantástico. Uau! 32 de 1h30 e o resto durante o mês. A gente fechou o mês de julho com 70 mil, que foi mais do que o dobro do que ela ganhou os 6 primeiros meses inteiros. Então, assim, o que é isso? Estratégia, conteúdo. Óbvio, ela já tinha um relacionamento com a lista, já postava conteúdo nas redes sociais, já tinha o site dela, mas não estava sabendo vender. É óbvio que o que funciona para algumas pessoas não funciona para outras. O que funciona para você pode não funcionar para outra pessoa de um outro nicho. Marketing digital é teste. Teve umas semanas atrás eu fiz um anúncio para uma campanha, eu coloquei R$150. Eu não fiz nenhuma venda. E aí eu comentei tal com os amigos, eles falaram, você perdeu 150 pau. Eu falei, não. Eu investi R$150 para aprender o que eu não devo fazer. Entendeu? Um passo que eu não devo dar, né? Eu paguei para ver se funcionava ou não, e eu sei que aquela estratégia eu não vou fazer mais, não vou aplicar com cliente nenhum, porque não funciona. Claro. Mas é entendeu? A Paula levantou a mão. Paula e a Mariana, antes da Paula, a Mariana colocou que tem uma dúvida. A Mariana está na minha frente. A Mariana tá na minha frente. Perdão, não ouvi a Mariana aqui. Então, Mari, pode falar. A Mariana tá aí, Mariana? Tô sim. A minha dúvida é o seguinte, existe formas diferentes de posicionamento aí nessa presença digital? Vou explicar. A gente vê muito as pessoas se posicionando em massa para Facebook, Instagram, muitos posts regrados, e isso o tempo todo. A gente às vezes tem pessoas que mandam o tempo inteiro, estão lá postando. Hoje eu não tenho tempo para fazer vários posts. E a minha intenção quando eu criei, eu tenho site, uma página no Facebook e uma no Instagram. E quando eu criei, a minha intenção era apenas existir na internet. Se caso alguém me indicasse, e a primeira coisa que ela vai fazer deixa eu dar uma pesquisada aqui nessa pessoa, se ela existe, qual que é, né? Qual que é a dela. Então, a minha intenção quando eu criei era essa. E como eu ainda estou nessa fase de concepção, de nicho e tudo mais, eu ainda não... Até eu conversei com você hoje, né, Edu? Eu acho que eu posso procurar uma assessoria mais para frente para poder me posicionar melhor no mercado. Mas eu ainda tenho um dever de casa para fazer antes disso. Mas a minha questão existe uma forma de se posicionar mais qualitativamente do que em quantidade, com muitos posts de Facebook e Instagram?
Existe anúncio patrocinado. Os anúncios patrocinados, por exemplo, você tem uma forma de criar anúncios sem que ele fique aparecendo nos seus perfis. Então, existem duas formas hoje. Você pode postar, você faz um post lá no Instagram ou no seu perfil, na sua fanpage, por exemplo, você vai lá e impulsiona. Quando você impulsiona, você define o público, quanto você quer gastar e tudo mais, e ele vai ficar aparecendo lá na sua fanpage ou no seu perfil lá no Instagram, como patrocinado. Então, você rola lá, aparece lá o patrocinado. Se a pessoa entrar no seu perfil, ela vai ver a sua postagem. Então, se você fizer dessa forma, as pessoas vão ver seu conteúdo direto. Tá? Para que é bom isso? Para elas criarem engajamento lá e ver o número de pessoas que curtiram o comentário e tudo mais. E existe uma outra forma, que é você fazer um anúncio onde essa postagem, esse anúncio, ele não vai aparecer nas suas redes sociais. Então, você define lá no Facebook, por exemplo, que você quer colocar um vídeo no seu anúncio, com uma chamada, um botão lá para um e-book, alguma coisa assim, e ele aparecer para o público que você definiu, mas sem aparecer no seu perfil. Por quê? Às vezes você pode fazer um anúncio, no meu caso, às vezes eu faço um anúncio de uma oferta de uma ferramenta. Por exemplo, a Webinar Jam tem promoção, $1, somente até sexta. Se eu postar isso no meu perfil, ou até mesmo no meu blog, isso aí é um conteúdo que tem prazo de validade. Então a pessoa pode entrar lá e falar assim, putz, já passou, perdi. Quando você faz um anúncio desse tipo, para um público segmentado, onde você vai postar um conteúdo que às vezes pode ter um prazo de validade, por exemplo, você está chamando um convite para uma aula online, lá um webinário, que vai ser na próxima segunda-feira. Você pode postar isso no seu blog, pode postar na sua fanpage, porém, após segunda-feira, aquele conteúdo vai ser perdido. Ou você pode até divulgar um link lá e depois, quando a pessoa clicar, se passou daquele dia, você redireciona para um outro conteúdo. Ou essa aula já acabou, enfim. Mas respondendo a tua pergunta, existem possibilidades de você alcançar o teu público sem ser o chato que fica mandando vídeo todo dia, postando todo dia, fazendo isso através de anúncio, tá? Eu tenho uma campanha, eu acho que até mandei, não sei se foi para você, do lançamento que eu estou fazendo de uma cliente. Foi. Ela é da área educacional, ela é professora, ela é formadora de professores da infância e ela tem uma campanha rodando de um vídeo no Instagram, onde nós começamos a fazer esse lançamento em novembro e ela tem um vídeo no Instagram chamando para o download de um e-book. E ela começou a investir R$20 por dia no Instagram, nesse anúncio. Esse anúncio não aparece no perfil dela. Eu acho que ela chegou até a postar, mas ela não impulsionou, porque como era um conteúdo que não tinha prazo de validade, o e-book dela ia ficar por muito tempo lá, ela acabou postando lá, mas não colocou link. Um grande problema do Instagram você não consegue colocar um link clicável na descrição do Instagram. Sim. Você tem que ir lá, copiar o texto, colar, jogar lá no link e tudo mais. Ou, como que você resolve isso? Ou você patrocina o post, impulsiona o post, e aí você consegue colocar um botão de baixar, cadastre-se, saiba mais, isso aí. Ou você coloca na sua postagem, veja o link na bio, que é a biografia do Instagram, que é onde vai o endereço lá em cima. Esse endereço da bio, você pode utilizar de diversas formas. Você pode colocar um link para um e-book, um link para um curso, para agendamento de uma sessão gratuita, para um vídeo no teu canal do YouTube. Podcast, para um formulário de agendamento, enfim. Só para vocês verem aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar. Depois Edu, até se vocês quiserem... Edu, só dar uma pausinha rapidinho. O Cláudio, ele vai precisar sair, que ele tem um nenenzinho pequeno, né, Cláudio? Fala aí. Pessoal, queria dar boa noite para todos, queria agradecer muito todas as contribuições e a presença de todos.
não só aqui, mas no nosso grupo lá. O grupo é de todos e está sendo maravilhoso. Eu estou aprendendo demais com vocês. E boa noite. E vamos tentar fazer desse encontro um encontro quinzenal, para que a gente possa discutir diversos outros assuntos e a gente mantém como tipo um compromisso que a gente tem toda quarta-feira sim, quarta-feira não aqui, para que a gente possa crescer do jeito que a gente cresceu, tá? Boa noite para vocês e de novo obrigado por tudo e até amanhã. Amanhã o tema do grupo promete bastante. Obrigada, Cláudio. Valeu, Obrigada Cláudio. pela parceria aí, valeu. Que isso. Tamo junto, Ana. Valeu. Edu, continuando o que você está falando, só complementando, teve um pessoal hoje lá no grupo que comentou sobre inbound marketing, que é o marketing de conteúdo. Porque aqui você está falando já em fazer a campanha, chamar as pessoas para um webinário, preencher um cadastro, ler um e-book. Mas e antes disso? Como é que as pessoas vão criar autoridade, né? Eu acho que tem a ver com a pergunta da Mariana, no sentido de como é que eu vou segmentar meu público antes, né? Eu criar uma rede de seguidores, de leads, criar minha lista. E aí a gente escuta muito falar de inbound marketing, que é a criação de conteúdo de valor para um determinado nicho, focado em uma determinada persona. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? O inbound marketing é uma estratégia que pode ser paga ou gratuita, tá? Onde você atrai o teu público pelo conteúdo que você posta, seja em vídeo, seja artigo, seja o que for, tá? O que é o outbound marketing? O outbound é você, por exemplo, você fez um panfleto e você vai divulgar esse panfleto nas lojas, na rua, nas escolas, tudo mais. Isso é o outbound. Você está chegando, oferecendo alguma coisa para a pessoa em mãos, você está indo atrás do seu cliente. É você ir atrás do seu cliente. Isso é o outbound. O inbound, o que é? É você despertar o interesse da pessoa que está do outro lado no seu conteúdo. Então, ela viu alguma postagem sua e falou, putz, isso é legal. O que a Ana faz? Deixa eu dar uma olhada no trabalho dela. E aí ela entra no seu artigo, entra no teu site ou na tua rede social. Então, o inbound marketing é esse trabalho de você atrair as pessoas de acordo com o conteúdo que você posta, seja de forma orgânica ou seja de forma paga, tá? Hoje, como eu falei, é muito mais difícil você conseguir criar uma autoridade rapidamente de forma orgânica, de forma gratuita, do que da forma paga. Eu não dispenso o orgânico. O orgânico é muito poderoso, só que você tem que fazer da forma correta. Você tem que configurar os seus vídeos, os seus artigos, para que eles apareçam de forma correta no ranqueamento das redes sociais, lá dos buscadores, do Google, do Yahoo, do Bing, enfim, de vários buscadores. E como que você faz isso? Configurando hashtags, configurando as keywords, lá, as palavras-chave do seu artigo. Se você buscar, por exemplo, vou falar de novo do Webinar Jam, que é uma ferramenta que eu uso. Se você colocar promoção Webinar Jam no Google, vai aparecer meu artigo, vai aparecer meu vídeo. Se você colocar tutorial Webinar Jam no Google, meu vídeo é o primeiro. Por quê? Eu ranqueei essa palavra-chave, tutorial Webinar Jam, de forma orgânica. Ele aparece lá sem pagar. Eu não paguei para fazer isso. Mas são estratégias que você vai ranqueando. Por exemplo, o meu nome, a minha marca, quando eu fui criar, eu fiz uma pesquisa antes para ver se alguém já utilizava esse mesmo nome. Antes eu me posicionava como Eduardo Castanho. Eduardo Castanho tem um médico famoso, tem um fotógrafo famoso chamado Eduardo Castanho, que já ganhou vários prêmios. E eu falei, putz, eu vou concorrer com esses caras. Eu vou criar minha outra marca. E é assim, primeiro, ninguém me chama de Eduardo, só minha mãe quando ela tá muito puta. Ela me chama. E a esposa, né? É minha esposa. Todo mundo me chama de Edu. Eu falei, pô, eu vou usar o Edu. Edu Castanho. E aí fui pesquisar nas redes sociais, o registro do domínio, ninguém utilizava. Quando eu digitava Edu Castanho no Google, não aparecia nada.
aparecia ninguém. O que eu comecei a fazer? Naquela época lá que eu saí da empresa e tal, e comecei a posicionar o meu nome. Tudo que eu ia postar, eu usava Edu Castanho. Tudo. Colocava lá um texto, hashtag Edu Castanho. Palavra-chave, Edu Castanho. Ia colocando isso daí. Hoje, se você digitar Edu Castanho no Google, a primeira página inteira do Google é só minha. Se você digitar o meu nome, aparece o meu site, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter, aparece todas as minhas redes sociais. Por quê? Eu fixei a minha marca, o meu nome, em todas as postagens que eu faço de forma orgânica. Tem as postagens pagas? Tem. Eu fiz um vídeo, por exemplo, de WhatsApp, falando sobre o WhatsApp Business, que está lá no meu canal, onde eu explico passo a passo como que você instala. Aí veio aquela questão do oportunismo. Como tá esse negócio da novela, falando do coach. Se você quer ter destaque, faz um conteúdo desse. Posta no teu blog, falando sobre o assunto. Óbvio, você vai acabar entrando numa polêmica que vai ter gente pró e vai ter gente contra. Mas no meu caso, por exemplo, da ferramenta, quando lançaram o WhatsApp Marketing no dia 25 de janeiro, é meu público, ele quer saber disso, ele quer saber como funciona. Você pode instalar isso no WhatsApp ou não. Você pode instalar os dois no mesmo celular. Eu fui e fiz um vídeo. E aí eu fiz um anúncio no YouTube de R$10 por dia durante 5 dias. Eu gastei R$50. R$10 por dia, 5 dias. Meu anúncio, o meu vídeo, esse vídeo que eu postei dia 25 agora, e eu fiquei do dia 25 ao dia 30 somente com o anúncio, tá batendo 10 mil visualizações no YouTube. Por quê? É um assunto que todo mundo está falando, é uma coisa que todo mundo está procurando, todo mundo quer saber do WhatsApp Business agora para usar no seu negócio, e eu criei artigo. Aí eu fiz 2 testes. Num deles, eu patrocinei. No outro, eu deixei no orgânico. O do orgânico está com quase 3 mil visualizações. Por quê? Eu linkei os 2 vídeos. O patrocinado com o gratuito. O que eu paguei para aparecer com o que está aparecendo de graça. Fantástico, Edu. Maravilhoso. Que conteúdo, hein? Temos aqui algumas perguntas. A Jennifer falou que foi lá fazer o teste, que jogou no Google, e realmente apareceu seu nome na primeira tela lá do buscador, né, Jennifer? E aparece. Muito tempo para aparecer no orgânico, gente. Não é da noite para o dia. Duvidem de empresas que prometem te colocar na primeira página do Google de forma orgânica em um dia, uma semana. Não consegue, tá? O algoritmo do Google é muito poderoso e muda todo dia. Para você se manter na primeira página é muito difícil organicamente, a não ser que você pague aqueles anúncios patrocinados. Mas para eu começar a ter esse posicionamento, para começar a aparecer somente o meu nome na primeira página do Google de forma orgânica, foi mais de um ano estudando para que isso acontecesse. Tá? Não é da noite para o dia. Eu vou te falar que você vai levar pelo menos aí uns 2, 3 meses, que é o prazo até que o Google dá para indexar seus conteúdos de forma orgânica. Tá? Legal, existem alguns macetes aí para você fazer aparecer um artigo, por exemplo, quase que instantaneamente. Dá para fazer, mas um site inteiro você não consegue. Muito bom. Jennifer, antes de colocar a sua pergunta, a Paula está com a mão levantada há um tempão, deve estar com a mão doendo já, né, Paula? Por favor, querida, faça a sua pergunta, depois eu vou para a pergunta da Jennifer. Se alguém tiver mais perguntas, levante a mão ou coloque no chat, que a gente já está caminhando para o encerramento, tá, pessoal? Edu, boa noite. Boa noite. Eu quero saber o que é mais assertivo na sua visão. Mais assertivo o gerenciamento de uma outra pessoa em relação às minhas redes, no sentido da edição de vídeos, postagens, impulsionamento, patrocinamento e tudo isso, ou é mais assertivo eu aprender e gerenciar? Vai depender da sua...
Vai depender de alguns fatores. Primeiro, da sua disponibilidade de tempo, tanto em aprender por isso. Porque eu pensei em algumas coisas, por exemplo, o tempo, a questão também do conhecimento, porque por mais que você aprende, não é um dom nato fazer isso. Eu tenho uma dificuldade enorme nessa questão. Então, a minha pergunta assim, tipo, o que é mais assertivo? E qual a média de valor nesse aspecto de gerenciamento? Eu vou colocar isso na sua mão para gerenciar. Qual é a média hoje de um bom gerenciamento em relação a tudo isso? E a última pergunta, você vai responder tudo de uma vez. Qual a diferença do impulsionamento e do patrocinar que você falou? O que é mais assertivo também? Bom, vamos lá. Com relação a aprender ou fazer sozinho, vai depender de alguns fatores, como eu falei. Primeiro, o seu tempo, de você ter tempo para aprender e ter tempo para fazer isso sozinho. Então, você vai demandar uma curva de aprendizagem aí para você aprender a fazer primeiro. Não é nada que você não consiga fazer, não é nada que ninguém consiga fazer. Aprendendo, é óbvio que se você contrata uma agência que tem um profissional que é especialista em design, especialista em... o cara estudou para isso, ele sabe qual imagem converte mais e tudo mais. É óbvio que o trabalho dele vai ser melhor do que você fazendo. Mas se nesse primeiro momento você não tem como investir, investir, que eu digo, é um valor alto. Hoje uma agência aí você vai pagar uma mensalidade de, sei lá, tem a partir de 1.000, 1.500, 2.000, 5.000, tem mensalidade de 10.000, até mais. Então depende da agência que você pega, da sua demanda. As agências cobram por demanda. Então, se você quer uma postagem por semana, 2, postagem diária, a edição de vídeo é a mesma coisa, o custo da hora da ilha de edição de vídeo é muito cara. Então, assim, hoje a maioria das coisas eu mesmo faço. Só que eu estou num período onde eu não consigo mais fazer tudo sozinho e eu estou começando a terceirizar. Mas eu aprendi a fazer no começo, até para eu não ter custo. Então, aprendi a editar vídeo, aprendi a fazer o site que eu já fazia, aprendi a configurar as ferramentas, a fazer a integração, que demanda um tempo de aprendizado. Então, eu tive que investir tempo para aprender e eu invisto tempo até hoje para gerar conteúdo. Hoje, por exemplo, páginas de captura, arte para e-book, essas coisas, eu não faço, eu terceirizo. Tá? E aí, por exemplo, como que funcionaria isso? Qual o valor disso daí? Depende muito do tempo que você vai fazer. Normalmente, hoje, uma assessoria de negócios digitais, que eu falei, eu fecho um pacote de 3 meses. Normalmente, esse valor está em torno de 4, 4,5, vai depender do cliente, vai depender de como ele vai pagar, vai depender da forma que ele quer fazer. Então, de quanto tempo, normalmente a gente tem uma sessão aí por semana para alinhar as metas, as coisas, e esse valor é um valor que eu cobro hoje. Até então eu cobrava até um valor menor, só que isso serve para todo mundo. Conforme você aumenta a sua demanda, você aumenta o seu valor, e a ideia é que você chegue num patamar, igual colocaram lá no grupo hoje, onde você tem uma esteira de produtos, que você tem lá, desde um produto de, sei lá, R$47 até um produto de 10, 15, 25 mil reais. Então você tem para todos os públicos. Você não consegue atender aquela pessoa que vai pagar 5, 10, 15 mil na sua mentoria, mas você vende um curso de 47, de 497, de 997 para ele, você consegue atingir e fazer com que essa pessoa vá comprando, vá subindo os degraus dentro do seu negócio. Tá? Então, isso funciona muito bem. A diferença do impulsionamento e do patrocinado. O impulsionamento, você tem uma limitação com relação a algumas funcionalidades na hora de você criar o anúncio. Tá? Você não consegue... Oi? Mesmo pagando? As funcionalidades, na verdade, assim, independente se você está pagando, você tem algumas funcionalidades a mais
dentro de uma determinada ferramenta, que é, por exemplo, o gerenciador de anúncios do Facebook, que é o Facebook Business. Dentro do gerenciador de anúncios, você tem algumas funcionalidades a mais do que se você impulsionar. Vamos dizer, fazer um comparativo. O impulsionar é um nível iniciante para intermediário. O gerenciador de anúncios do Facebook é de intermediário para avançado. Então, são duas ferramentas diferentes, duas formas diferentes de você postar, porém então, o patrocinador, no caso, é mais assertivo. Pelo gerenciador de anúncios do Facebook, do Instagram, ele é muito mais assertivo, você consegue colocar muito mais filtros, essa palavra que eu queria, filtrar o seu público, filtrar o nicho que você quer, do que simplesmente impulsionar. Impulsionar, você tem poucas opções para você colocar na hora de você fazer o anúncio. Tá? Muito agradecida. Muito obrigada. Você é fantástico, extraordinário. Imagina. Obrigada, Edu. Obrigada, Paulo. Tá mudo o seu áudio, Ana. Opa. Obrigada, Paula, pela pergunta. Eu acho que era uma pergunta que muita gente devia estar se fazendo, né? Querendo saber sobre essa diferença. Obrigado, Edu, pela contribuição. Antes de passar aqui a pergunta da Jennifer, eu quero te falar que quero sua assessoria, viu? Você já tem uma cliente aqui. Vou te procurar depois que terminar. Eu já estou assim encantada com todo esse conhecimento. Em uma hora ele já passou tanto conhecimento, gente. Imagina em 3 meses. Imagina que aula, né? Que revolução. Dá pra fazer muita coisa. Até eu tinha falado sobre a questão dos vídeos no Instagram. Vou só mostrar esse case daquele lançamento que eu falei. Não sei se vai dar para pegar. Esse aqui é o lançamento que eu falei do Professores da Infância. Agora pegou. Ó, o número de visualizações do vídeo dela. 358.947. Investindo R$20 por dia de campanha. Esse anúncio rendeu para ela quase 8.000 e-mails, 8.000 leads para o lançamento dela. Até agora, o nosso objetivo, a nossa meta de lançamento é conseguir 10.000 leads, porque hoje a média de conversão é de 10% a 15% no lançamento. Você deve estar se perguntando, quanto que você fatura no lançamento? A média é de 10% a 15%. Da sua lista? Não, depende. Se você está fazendo uma campanha somente para a lista, você tem lá 10.000 pessoas. Só que das 10.000 pessoas, somente a taxa média de abertura é de 15%. Então, 15% que abre de 10.000 são 1.500 pessoas. Dessas 1.500 pessoas, a média de conversão é de 10% a 15%. Então, mais ou menos 100, 150 pessoas que vão comprar. Se você está fazendo um webinário, tem lá 500 pessoas online. A média de conversão é de 10%. É que a média é que 50 pessoas compram. Tá? Nesse que eu falei dessa cliente minha que vendeu 32.000, ela foi uma conversão até acima da média. Chegou a bater 480 pessoas no webinário dela. Ela fez mais ou menos 40 vendas. Então deu um pouco menos de 10%, mas é mais ou menos essa média que você tem de conversão hoje. 10%, põe esse número na cabeça, um pouco acima ou um pouco abaixo, ou muito acima, tomara, porque a gente sempre espera um número maior, mas normalmente a média é isso daí. Tá? Muito bom. Mais muito perguntas? Bom. Edu, a Jennifer, ela quer saber, ela tem um nicho. O nicho seu é de noivas, não é isso, Jennifer? Nicho noivas. Ela acha que a mídia impressa dá mais resultado. Revistas, serviços para noivas, serviços para casamentos. Gostaria de saber se o Edu concorda com isso, ou se ele acha que uma mídia digital é mais assertiva nesse caso, nicho específico de noivas, casamentos. Então, Jennifer, na verdade você tem duas opções, por exemplo. Na verdade, assim, hoje você tem a mídia impressa e você tem a mídia digital. A mídia impressa ainda tem poder, tá? Tem muita gente que ainda lê o jornal impresso, que ainda lê revista. Por exemplo, eu assino Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu assino a revista. Eu tenho acesso pelo aplicativo.
o que eu faço? Quando sai o acesso, sai primeiro no aplicativo, depois chega a revista. Mas mesmo assim, eu faço questão de ter a revista para ler. Tem um monte de revista Pequenos e Grandes Negócios que eu leio, que às vezes eu estou aqui e tal, não vou pegar o celular, pego uma revistinha ali, dou uma folhada e tal, e vejo os anúncios, tá? A conversão de revista é bacana, só que assim, o público que você consegue atingir com online, você pode ter certeza que pode ser igual ou maior do que você atingir com a revista. Por quê? O número de pessoas que leem, que consomem conteúdo impresso, caiu muito com a internet. Hoje, as pessoas passam, em média, quase 4 horas por dia no celular. Por dia. Esse número é maior do que da televisão, hoje já. Isso é uma matéria que saiu até na Pequenas Empresas Grandes Negócios. Em média, dá 3,7 horas por dia. Então, as pessoas consomem muito conteúdo digital. Não falo isso puxando a sardinha para o meu lado. Realmente acontece isso e tem estudos baseados em cima disso. E para você se posicionar de forma orgânica, seria gerando conteúdo para que você seja encontrada lá pelo Google, pelos buscadores, ou você pode fazer um anúncio no próprio Google, onde você define que esse anúncio vai aparecer em sites de determinados segmentos. Por exemplo, no seu segmento que é casamento, você quer que esse anúncio apareça no site, sei lá, vou chutar, não sei nem se existe, casamento.com.br, noivasqueremcasar.com.br, casadinhos.com.br. Você quer que apareça nesses sites. Você faz um anúncio para que você consiga atingir esse público. Casa e Companhia, que é um site, sei lá, não sei se tem a Tokstok, que tem muita gente que vai comprar coisa para noiva, às vezes tem anúncio patrocinado lá, você quer que apareça para isso. Ou fazer até parceria mesmo com essas lojas, ou essas pessoas que têm, por exemplo, assessora de cerimonial, aquelas cerimonialistas, tal, que tem sites e que é um público específico teu, fazer parceria, pagar um anúncio para esse site para que você fique em evidência, tá? Essa é uma das formas que mais funciona hoje, além dos vídeos orgânicos. Então, como eu dei o exemplo, tem, no seu caso, coach de emagrecimento para noivas. A noiva que quer perder 10 quilos até agosto, porque ela vai casar em agosto, ela quer entrar no vestido, quer perder 10 quilos. Como é que você vai atingir esse público? Postando conteúdos que sejam relacionados a isso. Exemplo, como emagrecer antes do casamento. Opa, vou escrever um artigo sobre isso que tem a ver com um nicho, com o público que eu quero atingir. Como emagrecer 10 quilos antes do casamento. Escreve um artigo sobre isso, grava um vídeo sobre isso, posta no YouTube, coloca essas hashtags, casamento, emagrecer 10 quilos, ficar linda e bela, coloca tudo que tem a ver com essa palavra-chave que você vai utilizar. E aí você vai começar a indexar esse conteúdo nas redes sociais, no Google, no seu blog, para aparecer organicamente. Ou fazer essa parceria com sites, revistas que sejam do teu nicho. Para revista que eu digo, a própria Pequenas Empresas Grandes Negócios, eles têm um portal, onde você consegue anunciar no portal deles, por exemplo. Então, você tem a opção da revista e tem a opção do online, digital. Tá? Então, basicamente é isso. Você gerar conteúdo orgânico baseado no que as pessoas procuram. Uma coisa que vocês devem pensar eu falo isso para todos os meus clientes. Como é que seu cliente chega até você? Pensa nisso. Se você fosse seu cliente, o que você digitaria no Google, no Facebook? Onde você procuraria teu serviço? Onde? No Google? Como emagrecer antes de casar? Vai cair no Google, beleza. Como é que eu apareço no Google? Ou patrocinando, ou criando artigos, textos ou vídeos no YouTube com aquele tema em específico que a pessoa está buscando. Então, vou gerar conteúdo para isso.
Então, muita gente pergunta, qual que é a melhor mídia para eu divulgar para o meu negócio? Se você fosse seu cliente, você procuraria o seu negócio aonde? Você vende piscina. Você vai procurar piscina onde? No LinkedIn? Dificilmente. No Facebook? Não sei, talvez nos grupos. Mas a pessoa vai lá no Google. Comprar piscina. Comprar piscina de plástico. Vai cair onde? Vai cair nas lojas que vendem isso. Ou como montar uma piscina de plástico. Opa, se eu vendo piscina e eu faço um conteúdo ensinando como montar uma piscina de plástico, a pessoa vai entrar lá, vai falar, pô, legal, tal. Nossa, tem mais modelo de piscina aqui, a pessoa vende também, tal, não sei o quê. Vai chegar até o seu conteúdo. Então, pensa como o teu cliente pensa. Como é que ele faz para chegar até o teu negócio? Como é que ele faz para chegar até você? E aí você gera conteúdo baseado nisso. Pago ou gratuito. Fantástico, fantástico. Eu estou aqui sem palavras, gente, com tanto conteúdo maravilhoso. Pessoal, estamos encerrando, tá? O presente que eu falei para quem ficasse até o final, temos 8 pessoas aqui até o final. É uma aula do Edu, né, Edu? Ele gravou uma aula especial falando sobre posicionamento na internet, é isso? Posicionamento online? Sobre presença digital, como utilizar a internet a seu favor. Exatamente. Então, vocês vão receber. Depois me mandem lá no privado, podem me chamar no privado, no WhatsApp, me mandem o e-mail de vocês para a gente encaminhar essa aula, tá? De como ter a presença digital, que é bem bacana, porque ficar até 20 para as 11 não é para qualquer um, não, é para quem está realmente engajado, decidido a mudar, transformar a vida de pessoas e ir para um próximo nível agora em 2018. E para finalizar, quero abrir os microfones, eu quero que 2 pessoas falem para mim insights, ensinamentos, aprendizados, fichas que caíram, por que valeu a pena estar aqui até agora nessa mesa redonda. Alguém quer falar? Eu não consigo ver todo mundo, vamos ver aqui. Alguém levantou a mão? Fernando... Jennifer escreveu aprendizado, coragem. Fernando, pode falar, querido. Então, agradecer ao Edu pela consultoria aí gratuita. Foi muito massa. Valeu mesmo. Valeu, obrigado. A Marta... Me ajudou em alguns insights. A Marta, que entrou um pouquinho depois. Boa noite. Stefânio também. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Por que valeu a pena estar aqui até agora, nessa aula? Stefânia escreveu top demais, muitas sacadas, sensacional. Parabéns, Edu, ele está escrevendo. Se vocês quiserem falar, pode abrir o microfone, fiquem à vontade, viu? Mari também está aí desde o começo. Obrigada pela presença. Mari, minha vizinha. Falei bastante, mas para mim foi muita experiência, inclusive essa parte do Edu aí, que para mim é meio bicho de 7 cabeças, então, Edu, daqui um tempinho a gente conversa melhor, tá? Não, com certeza, seja assessoria, seja mentoria, seja curso, assim, vocês precisam investir no negócio de vocês, nenhum negócio ele começa... do zero. Não existe, como diz o ditado, não existe almoço de graça, né? A gente precisa investir em qualquer negócio que a gente vai montar hoje e no digital não é diferente. Então, quem tem a mentalidade de, vou começar primeiro com tudo de graça, depois eu vou migrando e tal, funciona. Só que você vai demorar muito mais tempo para chegar até lá. Então, assim, gratidão mesmo por vocês estarem aqui até agora, é muito tempo, foram 3 horas quase aí de aula, 2 horas e alguma coisa, e é muito conteúdo. Essa aula, por exemplo, de presença digital, é uma aula que eu fiz de 3 horas e meia falando sobre esse assunto. Então é muito conteúdo, tem muito mais do que eu falei aqui, inclusive. E aí eu vou disponibilizar para vocês aí que ficaram até o final para contribuir ainda mais. Mas enfim, deve vir novidades aí, vou ver essa questão da mentoria, que é interessante, que tem muita gente procurando, porque tem gente que quer aprender, como não lembro quem que tinha falado agora,
Mariana. Para aprender ou não. Então, assim, tem gente que quer aprender, tem gente que quer pagar para alguém fazer. Então, tanto uma opção quanto a outra são válidas, desde que você tenha tempo, disposição, disponibilidade também de fazer isso daí. E, com certeza, faz um grande diferencial no seu negócio. Edu, mais uma vez, quero te agradecer a tua disponibilidade, estar até agora com a gente. É um caminhão de conteúdo que não acaba mais, é muita experiência, é muitas tentativas e erros, como você falou. E é isso, gente. Hoje, para a gente se estabelecer como profissional, né, ter uma segunda fonte de renda, ou até a renda principal, um caminho muito forte hoje é ter a presença online nas redes sociais. Também a gente não falou aqui, mas grupos de WhatsApp também uma forma de você se estabelecer, tá? Não apenas nas redes sociais tradicionais. E amanhã nós teremos no grupo o tema que nós vamos falar sobre a polêmica da novela. Coaching tem terapia, não tem terapia? O coaching, ele deve entrar nessa área de traumas, não deve entrar? Quero agradecer a vocês por estarem aqui até essa hora com a gente. Grande beijo para todo mundo. Vamos continuar firme e forte lá no grupo. Podem convidar amigos, pessoas assim, que nem vocês, tá? Com conteúdo, que contribuem, compartilham, tá bom? Obrigada, gente. Muito feliz. Boa noite a todos e vamos que vamos. Valeu, até mais. Obrigada, gente.